Olá pessoal que acompanha o canal, o Corneteiro FC, tudo legal? Nós estamos falando da 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, rodada que infelizmente acabou aí com o Pelotas rebaixado para a divisão de acesso para a segunda divisão do estadual. No vídeo anterior a gente falou do Brasil, que também não fez uma campanha boa, o Brasil brigando também contra o rebaixamento até as últimas rodadas. Conseguiu se escapar a equipe do Tencate com a vitória na 10ª rodada sobre o São Luís. Infelizmente o Pelotas acabou caindo, e eu falo infelizmente porque nós queremos ver, né, a dupla Brapel na primeira divisão, brigando na ponta de cima da tabela, o que infelizmente não acontece nos últimos anos, porque tanto o Brasil quanto o Pelotas vem errando muito. Mas a gente fala mais sobre o Pelotas daqui a pouco. Lembrando você, interage conosco, participa, te inscreve no canal, aciona as nossas notificações, acompanha, deixa seu comentário nas nossas redes sociais. O Corneteiro FC também está no Twitter, no Instagram e no Facebook. Tá legal? Pelotas 1, Caxias também 1. Parecia que o time do Rafael Jacques faria a sua melhor partida, conseguiria um feito importante, que era permanecer na primeira divisão, porque os resultados paralelos estavam a seu favor, derrota do Novo Hamburgo e derrota do Esportivo, e o Pelotas, né, vencia o jogo. O Pelotas construiu o placar no primeiro tempo. Depois de um início ali de uns 5, 6 minutos em que o Caxias tentou se impor, né, o Pelotas um pouco recuado, não conseguindo sair, o Pelotas passou a ter controle da partida, passou a agredir o Caxias, até que conquistou seu gol com o Wendel, né, numa bola levantada para dentro da área. O Marcelo, na realidade uma bola batida, cruzada para dentro da área, o Marcelo Pitol deu rebote e o Wendel aproveitou para fazer 1-0 para a equipe do Pelotas, né. O Caxias, que, como eu disse, nos primeiros minutos tentou sair, também precisava do resultado do Caxias para conquistar a sua vaga nas semifinais. O Caxias, que nos primeiros minutos tentou sair, sentiu o golpe, passou a ter dificuldade, e o Pelotas até, né, criou algumas outras chances para ampliar o marcador, obrigou o Marcelo Pitol a fazer algumas defesas importantes no primeiro tempo, mas não conseguiu ampliar o placar. Mas terminou bem a primeira etapa, controlando o jogo, chegando pelos lados do campo, às vezes até com arremate de média e longa distância. Fazia uma boa partida o Pelotas, diferente dele mesmo em relação a outros jogos. No segundo tempo, o Caxias passou a ter mais posse de bola e ocupar o campo ofensivo. O Pelotas recuou, aceitou a pressão do Caxias, que é bem verdade, não conseguia criar também. O Caxias não conseguia chegar com perigo ao gol do Gabriel Leite. Teve uma chance com o Giovani Gomes, uma bola cruzada em que o Giovani apareceu no meio dos zagueiros do Pelotas e acabou errando. E depois, né, já a 35 minutos, deixa eu só conferir aqui, era 39 minutos, o Giovani Gomes aparou de cabeça um cruzamento e aí empatou o jogo para o Caxias, resultado que servia ao Caxias para chegar às semifinais, porque o Ipiranga perdia, e que não era nada bom para o Pelotas, porque embora o Esportivo e também o Novo Hamburgo estivesse empatando, né, nos critérios o Pelotas acabava perdendo para essas duas equipes. Estou até conferindo aqui a tabela. O Pelotas nos critérios acabava perdendo para essas duas equipes. Novo Hamburgo, Esportivo e Pelotas ficaram com 9 pontos, e nos critérios o Pelotas acabou sendo superado pelos adversários e terminou na lanterna do Campeonato Gaúcho. Além de ser rebaixado, terminou na lanterna da competição o Pelotas, né? Lamentável, uma campanha muito ruim de uma equipe que também, assim como o Brasil, né, o Pelotas, desde que subiu de 2018 para cá, vem brigando na ponta de baixo da tabela, não vem conseguindo fazer boas campanhas o Pelotas, né? E acabou, é aquilo, água mole em pedradura, tanto bate até que fura, só que o Brasil e o Pelotas estão batendo na parte de baixo da tabela e não lá na parte de cima, né? Pelotas e problemas muito parecidos das duas equipes. Assim como o Brasil, eu vi o Pelotas com um elenco limitado tecnicamente, com um elenco também reduzido, né, e tanto o Cobalcini quanto o Rafael Jacques não tinham peças, né, para repor que fizessem a diferença, peças que aparecessem com mais qualidade com aquilo que eles tinham entre os titulares. Então ficava muito difícil mudar um panorama de jogo
do Pelotas. Por isso que muitas vezes o Pelotas conseguiu os resultados no abafa. O mérito que o Pelotas teve na competição foi o fato de acreditar até o final dos jogos. O Pelotas estava empatando, estava perdendo os jogos e aí fazia aquela pressão no segundo tempo no abafa, botava 2 centroavantes, bola para dentro da área. Em alguns jogos conseguiu os resultados, conseguiu buscar empate, conseguiu a vitória. Em outros isso não foi suficiente. Erros, né, mais uma vez, erros de avaliação na contratação. Eu sou um defensor da continuidade de trabalho. Falei isso no vídeo com relação ao Brasil. Mesmo com o Tencate não fazendo um bom Campeonato Gaúcho, o Brasil permanece com ele para a Série B e acho que está certo. O Pelotas, né, tentou com o Cobalcini, só que o Cobalcini já não havia dado a resposta na Série D do ano passado, né? Mas o Pelotas manteve o Cobalcini, ele não conseguiu fazer o time render, veio o Rafael Jacques. É um bom técnico? Mas o Rafael Jacques pegou o barco andando, em um barco que estava muito à deriva, que estava perdendo o rumo, e ele teve dificuldades, teve pouco tempo para trabalhar, pegou um grupo limitado, não conseguiu fazer esse grupo render, né? E o Pelotas, né, pelas suas limitações, acabou não conseguindo superar. E o Caxias não conseguiu os resultados, não perdeu, não caiu aqui para o Caxias, caiu quando perdeu para o Esportivo, caiu quando deixou escapar pontos para o Internacional. Contra o Internacional até foi buscar o empate, mas quando perdeu aqui para o Ipiranga, né, quando não conseguiu superar o próprio Novo Hamburgo, embora tenha sido na estreia, né, o São José não conseguiu vencer ao São José. Pelotas teve apenas uma vitória contra um Juventude que estava em construção, um Juventude que estava, assim como o Brasil, veio de uma competição nacional e estava se construindo, se montando dentro da competição, e o Pelotas, num bom primeiro tempo, um jogo talvez de uma atuação média para boa, o Pelotas conseguiu a sua única vitória na competição. Lamentável que um clube com a história, com a grandeza do Pelotas, nos últimos 3 anos brigue para não cair, né? O presidente Omar Schneider, ao final do jogo, deu uma declaração mostrando responsabilidade, né, nesse momento, foi lá, falou, pediu desculpas ao torcedor, me pareceu até um tom de despedida, falando que algumas coisas tem que mudar, que pessoas virão para tentar mudar a história do Pelotas. Uma frase forte que ele falou foi com relação a esse rebaixamento mancha a história do Pelotas, mas teve responsabilidade, né, como sempre foi, e nesse momento que muitas vezes dirigentes se escondem, o Gilmar Schneider foi lá e pelo menos pediu desculpa ao torcedor. Não é o suficiente, não é, o torcedor do Pelotas está chateado, né, não é de agora, é com as últimas temporadas, e é preciso mudança. Mudança muito forte no futebol pelotense como um todo. Temos que pensar direito como administrar as nossas equipes, né? Acho que os problemas de Pelotas e Brasil passam por melhor administração, né, e um pensamento diferente de futebol. Como é que a dupla Caju, que eu sei que tem mais dinheiro que nós, consegue buscar jogadores que dão resposta em outros estados e a gente não consegue? Como é que o Ipiranga consegue montar um time competitivo com jogadores que passaram aqui por Pelotas, mantendo uma base e avançando em competições nacionais? Acho que isso aqui precisamos rever. Lamentavelmente o Pelotas cai, teve uma vitória apenas ao longo do Campeonato Gaúcho, atuações muito ruins, e agora a direção, seus dirigentes, as pessoas do Pelotas precisam pensar para o segundo semestre, que ainda é uma indefinição. Tá bem? Lembrando você, te inscreve no canal, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos acompanha nas redes sociais. Grande abraço!